Eu sou Rita Viana, professora de matemática do Colégio São Domingos, trabalho com sextos e sétimos anos. E sexto ano, eles chegam até a gente, às vezes, dizendo assim, eu não gosto de matemática. Ou, ano passado eu fazia apoio em matemática. E aí eu falo para eles, não tem como você dizer que não gosta de matemática, porque ela é tão grande, de repente, em algum ano você brigou com um dos aspectos dela. E aí você acha que não gosta dela. Mas é impossível, não tem quem não goste totalmente da matemática. Não existe essa possibilidade, porque ela está em simplesmente tudo, né? Então a gente começa, assim, esse vínculo, ele criar esse vínculo, tanto comigo como com a matéria, com os trabalhos de geometria. Então eu peço para que eles pesquisem o favo de mel das abelhas, o brócolis romanesco e os fractais, os hexágonos regulares, né, das abelhas, a simetria de reflexão dos animais. Então aqui, por exemplo, a gente vê 3 pontinhos dentro de cada alvéolo, né? E a pergunta é, o que significa esses 3? Eles começam a levantar uma série de hipóteses, né? No final a gente vê que são 3 losangos que fecham cada nicho, aumentando a capacidade dele em 2%. A abelha fez curso de matemática ou matemática o que aprendeu com a abelha, né? Como é que isso funciona? Aqui a gente vê a sequência de Fibonacci mesmo, a espiral de Fibonacci, e aqui está bem claro, vai ver no girassol, e é uma simetria de rotação, que é um giro em torno de um eixo. Aqui os animais, então a simetria de reflexão bilateral. O floco de neve, falo para eles, nossa, é um objeto inanimado e ele também sofre essa ação da natureza pela pressão, pela direção do vento, que um floco de neve nunca é igual ao outro, mas todos eles são hexagonais e cada bracinho é igual ao outro bracinho, mas nenhum é igual ao outro, né? E aí, assim, uma aluna trouxe o brócolis romanesco para a gente foi até a cozinha, eles cozinharam o brócolis no vapor, depois fizeram um temperinho, experimentaram, né? E eles começam a trazer as contribuições deles. Professora, fui em tal lugar, trouxe isso para você. Aí eles vêm trazendo para a aula. E fazendo a pesquisa, eles compartilham essa pesquisa. Daí que a gente começa a observar um pouco da arquitetura, né? Então, por que o ser humano reflete o que ele viu na natureza? Padrões, regularidades, simetrias, formas geométricas, né? Ele começa a espelhar isso no trabalho produzido por ele, o ser humano. Bom, só que o ser humano tem régua, compasso, transferidor, instrumentos assim para desenhar, né? E a natureza vem com sua própria sabedoria, sua própria imagem, que são sempre maravilhosas, né, da gente observar, e elas aguçam a nossa curiosidade. Então fui com os alunos no Parque da Água Branca também, e eles começaram a pesquisar, levamos aquarelas, folhas, eles começaram a pesquisar, mostrar padrões, regularidades e formas geométricas, principalmente as simetrias de reflexão, né? Então acharam lá uma mapinha que tem a sequência de Fibonacci, a espiral de Fibonacci, observaram que algumas edificações lá têm bastante simetria, tem o hexágono, tem o octógono, né? No pergolado, por exemplo, tem um octógono super bacana. Olha isso, ele está tentando fazer o pergolado do Parque da Água Branca, porque ele viu que é um octógono regular visto de cima, mas que de frente, dependendo do ponto de vista, você não vê o octógono. Então é olhar para as coisas de várias maneiras e sob várias perspectivas diferentes. Então esse encantamento eu acho que já começa com essa observação dos padrões, simetrias, regularidades na natureza. E aí a gente começa a transferir isso para a geometria, né? Então, quais são os tipos de simetria? Laranja, corta no meio, simetria de rotação, né? O espelhamento, simetria de reflexão. Rotação, reflexão e translação, quando repete, repete e repete. E aí eles viram um bambuzal lá, né? Que tem aqueles gomos que se repetem, né? A intervalos constantes. Tudo isso vai causando um interesse, um encantamento que, assim, não tem preço. Então, eles já começam, tudo que eu proponho daí para frente é abraçado. Toda ideia que eu trago é abraçada, né? Então, ao invés de eu falar, vamos aprender a usar o esquadro e a régua,
o esquadro apoiado na régua, parará, parará. Tá, essa é a técnica. Mas se eu falar para ele, faça um quadrado, não tem significado, né? Eu acho que a arte traz significado para o meu trabalho. Então eu tenho muita afinidade com isso. E percebo bons resultados, né, com relação à observação e aos trabalhos dos meninos. Então eu mostro o trabalho de um artista concretista e a gente começa, que forma é essa? É um retângulo? É um quadrado? Como é que ele foi dividido? Quais são as partes? Qual que é a propriedade então do quadrado? Tem os 4 lados iguais. E do retângulo? E a gente vai tirando dessa observação das obras de arte as regras, né, que tem, o que a gente sabe sobre características das figuras planas, né? E damos uma entradinha também na figura tridimensional. Olha aqui os trabalhos de alunos. Isso tudo é trabalho de aluno. Fez um jogo de xadrez aqui em cima. E aqui, ó. Né? Ela fez. Aqui, ó. Aqui já entra Júlio Leparque, com os quadriculados e o efeito de luz, sombra nos trabalhos. Aí a gente estuda paralelismo, perpendicularismo e tira todas aquelas propriedades, regras que a gente vê na matemática mais cartesiana. E aí o interessante é que a gente acaba, por exemplo, no 7º ano, a gente vê as vistas, a perspectiva. Então aquela perspectiva tradicional, com 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga, etc., até chegar em Escher, que tem a geometria do impossível e que ele tem várias perspectivas numa mesma cena. Portanto, ele não leva em consideração nem a lei da gravidade, né? Acaba fazendo o trabalho dele de uma maneira que você pode observar o quadro dele virado para qualquer lado, né? Então eu viro para um lado, viro para o outro e eu fico, qual é a posição certa? Eles vão me falando, eu falo para eles, por que vocês escolheram essa posição, vocês sabem? E eles, não, professor. Eu falei, porque o cérebro seu está acostumado a ver o ser humano numa determinada posição. Então, quando ele vê em outra posição, ele fica incomodado. E a gente precisa acostumar com essa maneira de ver as coisas, né? E alimentando o cérebro disso. Nesse ponto, por exemplo, eu já estou trabalhando os números associados a isso, né? Então, o 7º ano tem campos numéricos novos, vão ver números negativos, positivos, frações, decimais e etc., que são tão importantes quanto. Mas nessa altura, eles já estão seduzidos, né, pela matemática. Então, eles não sofrem, não tem muita resistência. E o que eles consideram difícil passa a ser o quê? Um desafio, né? E não mais uma coisa que traz dificuldades, erros e acertos, etc., né? E é por isso assim, que eu acabei colocando aulas de crochê no meu currículo, né? Nas aulas de matemática. A atenção plena, né? Ele que desenvolve essa atenção plena. Então você está olhando, você está focado e desenvolve o foco e ao mesmo tempo você desenvolve a criatividade. Você sabe o que é pegar um fio e com essa agulhinha fazer um tecido, fazer um objeto? Eu falei, gente, é maravilhoso isso, né? É maravilhoso, é um fio. E você constrói com ele o que você quiser. Fez, errou, desmancha, né? Fez, errou, desmancha. Isso mostra para eles o quê? Que o erro é importante, né? Que o tentar de novo é importante. E isso serve muito para a matemática, né? Porque eles têm um absurdo preconceito contra o erro, coitadinho do erro, né? Porque eles acham assim, se eu errei muita coisa desse assunto, é porque eu não sei esse assunto. Pera lá, nunca você não sabe nada desse assunto, né? Vamos rever. Então eles param de ter medo, faz atividade avaliativa, etc. Eles não se importam de ter errado, perguntam para mim, posso revisar, posso fazer de novo? Pode fazer de novo. Eu dei uma agulha para cada um de crochê. Nossa, a alegria deles, parecia que eu tinha mesmo dado uma coisa muito importante, né? Porque foi mesmo um carinho especial que eu tive por eles ao fazer isso, de ver que eles estavam, né, empenhados em fazer os objetos, em trocar ideias. Um vai ajudando o outro. Eu não aprendi esse ponto, você aprendeu, ensina para mim. Como é que eu faço para terminar? E eles vão... A cooperação, assim, é maravilhosa. Eles trabalham de forma muito cooperativa. E eles já estão, professora, nós vamos fazer de novo, né? Eu falei, claro, vamos fazer. Mas eu vou aproveitar agora para ver essa parte do tridimensional também. Como é que você planifica
Como é que você imagina o objeto, como ele seria planificado e como executar esse objeto.